O Espírito Santo. É roho yowaria. O Espírito Santo. É roho yowaria. Este será o nosso tema de hoje. Nno tindro khala nthonyor na hunolela. Quero que meu irmão repita o seguinte: Kimphavela muna muthigele muirakasa. dai-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Este livro, E livro ila. quem escreve é Lucas, Onlepa Luka. o amado médico. Opentiwa E mulolo. ele escreve provavelmente Onni lepa wanyiheriwa. nos anos 63 a 67 depois de Cristo. Miaka miloko mitana miraru miaka miloko mitana E bili. ele escrevia Walepela. endereçando a Teófilo, Mroihela ka Teófilo. cristão gentil, Mukristu la rimala. e não somente a ele, Oikhanlo ba. mas a todos aqueles que amam a Deus, Ma othena le ampenta muluku. que é você, meu irmão, que sou eu. Kanenyo munna nakalamio. Qual era o propósito? Sheni amkunsho lepa. Era de trazer um relato completo, Kwari oruha yole mpa yoma lela. uma história completa Bisi yoma lela. acerca do nascimento e crescimento da igreja. Maha oyariwa nakala unwa wegeresha. Por isso, o tema central deste livro Konthonyero nulu pale ne livru ila. é Atos do Espírito Santo Muteko e roho e a yowaria. confirmação da palavra de Deus. Mokumherwa veriwa masu. O livro de Atos dos E Apóstolos livro ya mteko sarum. é o único livro histórico no Novo Testamento Livro mosa pahini enala kanya e hantisi. ele tem como ênfase Eyo enkumi heria. de contar acerca daquilo que Jesus passou a fazer depois de ele ter subido ao céu. Wala kanya elebu Yesu Kristu avandao numa loela wirimu. Amém. E nós Ni hiyo. queremos hoje, Nimphavela olelo. conforme o tema central deste livro, Sinto konthonyero nulu pale ne livru ila. que é Atos do Espírito Santo. Ori muteko e roho Por yowaria. isso, outros teólogos, Nivo ana masomo akina. eles dizem Awa ni que himya. este livro Wire livru ila. deve ser chamado de Atos do Espírito Santo. Hana withaniwa e livru ya miteko wa roho yowaria. Amém. Porque este livro, Kala wire livru ele ila. exatamente fala sobre aquilo que o Espírito Santo Ewe nlabula weke kaimwele eri roho yowaria. estava a fazer e que está a fazer e que vai fazer. Ni apaka ya ni empaka ni engela ayo paka. Amém. Falar do Espírito Santo, Labula maho e roho yowaria. estamos a falar da terceira pessoa da Trindade. Ni mulabula mutu anera ruveri wa muluku. Espírito Santo E roho é Deus. roho yowaria muluku. Segundo 1 de João capítulo 5 versículo 7, Sintoko Yohani ni himiawe. ele faz parte. Ewe eni rampante. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Eyo mutu anera rumakanye ruai. O Espírito Santo, E roho yowaria. ele é a pessoa mais importante da igreja. Eyo mutu ore era shaveri wegeresha. Ele é segundo substituto do Senhor Jesus Cristo. Eyo temu kumoa kumaka pia Yesu Kristo. Ele é dono da igreja. Otori manene geresha. Ele é dono da palavra. Otori manene masu. Ele é dono da criação. Otori manene opatunsha De modo itisotene. que Waneneka tudo wira. quanto nós vimos, Wasotene hiyo nona. nada aconteceu Yavoira na nene. ausência do Espírito Santo. Kanle roho yowaria. Nada do que hoje nós chamamos de igreja Yavo hiyo nitana hulele geresha. chegou até a nós Hiye mpaka wa e hiyo. proporcionou o arrependimento Mihendre witu que não tuwa. seja pelo lado do Espírito Santo. Kanle maha muteko e roho yowaria. Amém. Por que Espírito Santo ele é Deus? Sheni e roho yore khalaka muluku. Espírito Santo ele é pessoa. E roho yowaria o mutu. Ele pensa. Eyo enu Ele puwela. se entristece. Eyo eni rimpa mtima. Ele ainda Eyo tonlelo. ensina, Eni shutiha. fala. Eni lavula. Ele é onisciente. Eyo enona kula mpanta. Ele conhece tudo. Eyo eni swela soten. Ele é omnipresente. Eyo eni kumela kula nipuro ukati Ele é woten. omnipotente. Eyo tiyoweryasha. Por isso que Ivo. Espírito Santo ele Roho é Deus. yowaria o muluku. Amém. Amém. O Espírito Santo, E roho yowaria. ele é comparado na Bíblia Eyo ena rakanyiwa mbiblia. como sendo o elemento essencial da salvação. E khalaka e patu ya verivo o poliwa. Por certos motivos. Mahawe twila. Primeiro, Yo o pachera. Espírito Santo, E roho yowaria. ele convence o homem do pecado. Eyo ni mushinda mutumu tampi. Por isso, sem Espírito Santo, Ibo ikhale roho não há yowaria. salvação. Okhanle o Porque poliwa. a salvação Khala wira o é poliwa. mediante o arrependimento. Eno veri mahawitu E tuwa. sem arrependimento, Ohi tutua. não há salvação. Okhanle o poliwa. Só quem dá arrependimento verdadeiro Onibangu itu tuwa ekekai. é Espírito Santo. Roho yowaria. Amém.
O Espírito Santo, roho yo aria ele santifica. eyo enni ariha Quando alguém se arrepende, muthu a precisa ituthua de passar um momento. bandera lo virokati huo Momento de deixar o pecado, okati wo hiye dambi lutar contra as vontades da owana carne, masotu na iseru para que faça a vontade de Deus. oira mpake yo tuna muluku Sem Espírito Santo, oi khale roho yo é aria impossível fazer a vontade de Deus. bamwere no bake ya muluku Sem Espírito Santo, oi khale roho yo é aria impossível abandonar o pecado. bamphalele lo hiye dambi Sem Espírito oi Santo, khale roho yo é aria impossível kabamwere ya ne sermos cristãos. okhala akristu Amém. O Espírito Santo, roho yo aria ele ensina. eyo ni shuti ha Sem Espírito Santo, oi khale roho yo é aria impossível conhecermos a palavra. kibamwere ne yo suela masu Porque Espírito Santo, khala wire roho yo aria o instrumento que ele usa karume ni rumeli para aya revelar a essência de Deus oyu umgumihere phatu ya muluku é a palavra de Deus. wa maswa muluku Para conhecer Cristo, wire ni musuele kristu precisamos do Espírito bandalo Santo khane roho yo nos aria revelar a sua wire palavra. ni kumihere veru maswa Porque Cristo khala ura kristu é a palavra viva, masuma kumi é Bíblia viva, biblia mukumi Bíblia que se fez em carne biblia ikumihere ruthu e morreu para te salvar, para me salvar. kuye wire opole nakhalo ko O Espírito Santo, roho yo aria ele guia. eyo neti Sem Espírito Santo, Oi, khale roho yo o aria cristão vive perdido. ukristu nkhalo Por rimela isso disse, dentro da igreja, fora de, longe de Deus. ivoniru averiwa keresha ore oteiwene Porque wekeresha somente Espírito Santo, khala wire roho yo aria ele dá um verdadeiro guia, khala wire teneti horatene uma verdadeira direção, weti horatene o verdadeiro caminho para a salvação. ekeka ephiro wira mopoliwe Sem Espírito Santo, oi khale roho yo aria não é impossível nós estarmos num perfeito caminho de Deus. bandera la hiyo khale phiro ore ya muluku O Espírito Santo fortalece. roho yo aria enni mukhabelela muthu Sem Espírito Santo, oi khale roho yo é aria impossível kibamwere ne ya nós termos força. ira okhala ikuru Amém. O Espírito Santo, roho yo aria ele consola eyo enni maliha nos momentos mais tristes, okathule orimpa nos murima momentos de tanta agonia, okathule oripiha quando murima falta força, wa hikhaneke muthu quando ikuru falta vontade de ir ao culto, wa hikhaneke othuna ora murom quando manoni há falta de mantimento, wa hikhane nakhale yoyi quando há maior tristeza, wa khalo rimpa murima há balukale doenças, wa khalo reta há mortes, nakhalo khwa somente Espírito Santo wa pode hi roho consolar. yo ware okhalo wo malihani Amém. Por isso eu disse, ivomikira aos leaka que vieram tristes, ala rio rimpa murima voltarão felizes. anoro thiko oteliwa murima Se ele abrir e ouvir a voz de Deus nesta nakhala noite, ya thukula iwa maswa amuluku hiula porque o Espírito Santo ele vive, okhala wire roho yo ware endele kumi ele consola. eyo enni maliha O Espírito Santo, roho yo ele ware é o elemento essencial ekarume do mosa crescimento cristão. nuya muthu mukristu Porque disse, okhala wire ni para himma que seja considerado uma igreja que cresceu espiritualmente, yonelwe bathu keresha inuwe muroho é necessário que haja Espírito Santo, andrela lokhale roho yo ware evangelho, ehabari casamento othelana e batismos, nakhala obatisiwa além do dinheiro. oyikhanile musuruku Por isso que sem Espírito Santo oyikhale roho yo é ware impossível a igreja ficar de pé. ivamwira ni keresha Sem okhalemela Espírito Santo oyikhale roho yo a ware igreja não vence. ekeresha kenshin Sem Espírito Santo oyikhale roho yo a ware igreja não conhecerá Deus. ekeresha kemuswela muluku Mas acima de tudo, yamasuluwa sothene disse o seguinte: enihimwasa quem não conhece o Deus Espírito ohimuswela muluku veriwe não roho pode conhecer o Deus algum. okhanlo muswela muluku nakhala Amém. E é isso que está a faltar na igreja de hoje. ndiyo ihalele keresha yolelo A igreja de hoje ekeresha yolelo não conhece Deus, kemuswela muluku não conhece Espírito Santo. eswela roho yo ware E ainda aqueles que conheciam nakhala alatho yamuswela esqueceram dele, amuliyala afastaram ele, amuhuluwowo cortaram na sua vida ele. amukwasa veriwe Já kumyaya não é a maior prioridade na vida dele. nyokhanimba haveriwaya O Espírito Santo eroho yo ware é a terceira pessoa mais rejeitada na igreja. muthu anerar othanyosha veriwe ekeresha Amém. Espírito Santo, eroho yo ware ele é mais cantado na igreja, eyo tiyokho oteshiwa veriwe ekeresha mas não se conhece. sueliwa
Venha comigo hoje. ngurweni Se miyolelo você abrir seu coração, niyomathukule roho wanyu você conhecerá Ele. nimunorosuweleyo Amém. Porque Ele está aqui okhala wirayo eriva para se revelar. wira ikumi Mas o Espírito Santo, nakhale roho yowaria Ele não procura pessoas que estão satisfeitas. yo kinapha velathwalo ophiyeri Pessoas que dizem que conhecem a Ele. athwanira Mas kinisuweleyo Ele procura pessoas que querem conhecer a leyo Ele. napha velathwa mphavela E quando umufuwelo há essas pessoas, nathwenene yawo quando há essas pessoas, yakhanile nathwenene yawo Ele então se apresenta. eyo nikumiheria Amém. Quando falamos do Espírito Santo, nalavula kamahe roho yowaria mesmo no Antigo Testamento, nakhala watana wakhalai Ele era a pessoa mais essencial. ari muthu De orerasha modo que nona kawira não haveria sacerdotes yakhanila khulubalana sem mukho Espírito Santo. woikhane roho Não yowaria havia rei yakhala mamwene sem Espírito Santo. woikhane roho Não yowaria havia yakhala juízes anamaphuka sem Espírito Santo. woikhane roho Por yowaria isso, no Antigo ivo Testamento, watana wakhalai ele era representado, ou seja, habitava em três categorias: yo yakhala mapanta mararu aos reis, mamwene sacerdotes akhulubalana e mukho juízes. nanamaphuka Mas agora, binano Deus, Muluku. por sua misericórdia, Mahomre oi khali. Ele fez uma grande promessa, o baka nilahihero uma nulupale promessa maior, nilahihero e nulupale Ele derramar o seu Santo wiro Espírito roha para yowaria toda a carne. mathu uthene Mas há um problema, no khala mulathu para va que Deus, Ele derrama o seu Espírito. wira muluku ruhele roho wawo É necessário uma certa coisa mais importante. vanrerela ethuimosa yulupalesha E essa coisa yathweneneyo chama-se arrependimento. nithenwe uyituthuwa Por isso que não há derramamento do Espírito Santo ndivokhe uruhelwe roho yowaria sem arrependimento. wohituthuwa A história que nós lemos, hantisiyoni soma ela foi uma história verdadeira hantisiyeke khai que aconteceu iranenye depois de 50 dias, ou seja, depois de 10 dias que o Senhor Jesus Cristo subiu para o céu. ovira mahiku miloko yesu kristu norawirimu Porque a Bíblia diz o seguinte, okhala bibio ni himasa que o Senhor Jesus, urakuya yesu Ele nasceu, o yari cresceu, no hinuwa e Ele fez o seu trabalho wo paka que mutekwa Ele vinha para fazer na terra arwen lawo lapo e yabati resgatar a humanidade. wakushathu Mas uthene antes de mais nada disso, wainati yo a sothene Bíblia diz, Bíblia ni quando himya. chegou a idade, kathi waphiya e we Ele começar com seu wapatera ministério, mutekwawe Ele era acompanhado, ou seja, o seu ministério era preparado por um certo homem ni mutekwa warehirwa ni munopwana mmosa chamado João Batista. Uitanwa Yohane A Bíblia Batista. diz, Bíblia ni João Bíblia. Batista, Yohane ele Batista. estava cheio deste no ventre da sua mãe. o ahisare o khumela mbiri mani E wale a yawo Bíblia mais diz, ni biblia thoni hi ele pregava com autoridade. yo anila le yani E a ikulu mensagem era a mesma: mithaka sa arrependei-vos, uyituthuwe arrependei-vos, uyituthuwe porque não há derramamento do Espírito okhala wena Santo kokhanile oruhele roho sem yowaria arrependimento. waikhala uyituthuwa Mas dias seguintes, Jesus veio. nakhala mahiku makena yesu A Bíblia narwa diz que ele foi batizado com João Batista. biu nahima uro wahibatiswa ni E yohane quando ele Batista desceu as águas, yokathi wabatisiwawe a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo em forma de bomba. bibu nahima ore yayikhule roho yowaria E sintomo Cristo ebomba foi cheio do Espírito ni Santo. kristu wahisare roho yowaria Amém. Por isso não há vida cristã yoke khanile kumya mkiri sem Espírito Santo. waikhale roho O yowaria próprio Jesus manene yesu era cheio do Espírito. asaranye roho Só que a yowaria igreja de hoje nakhale gerasha quer yolelo simplesmente eripahi ir no céu. emphelo Eu rawiri quero te desafiar nesta noite. phela wana nani Sem himula Espírito Santo waikhane roho não há yowaria possibilidade de subir para o céu. kibawera ne uro wawirimu Porque o Espírito wakhala Santo, wira roho yowaria ele é selo para o arrebatamento. eu demu kusha muthu irapatiwe ni hikuno ura kristu Busque Espírito Santo. urwele roho A yowaria Bíblia diz, biblia ni himya Jesus Yes. foi conduzido para o deserto. ahiyeti horoka E bothakwa ele passa 40 dias. nonavira mahiku miloko misheshe Depois foi tentado. numalo ahite E hate ele suportou. nuwahivilela E venceu. Porque niahishinta era cheio do Espírito Santo. wakhala wira aisare roho O Espírito yowaria Santo em si. wakhala wira roho yowaria nishisa Ele lembra das palavras de ewe Cristo. niupushere maswa Por isso kristu Jesus, ivo yesu quando ele foi
tentado com Satanás. wakati wote hii wao ni E se Satani és o Filho de Deus, mwarene mwana muluku transforma esta pedra em pão. mbidi ushenluku E nawe pao Jesus respondeu: Yesu não ahakula é som do Pai que o homem yo viverá, pao bai mtunira porque era okhaleke consolado com o Espírito okhala Santo. wiro ni mali hone roho yo E ainda mais, Satanás disse: nindira thomusasera hira lança-te daqui para baixo, ibonye suri yo mpaka bakhe porque está escrito. okhala wiro yo lempwa E a teu respeito, wa hawo titimihi Deus enviará seus anjos luku no ruhela para te malaika assegurar wira yo que não ukapuleni tropece em wira pedra. muhibulaleni maluku Mas Jesus lhe respondeu: nakhala Yesu ahakula não, também está escrito nyatho yo lempwa que só não tentarás ao Senhor. wira muhimutehe muluku E foi mais wa hiro watho que este reino me foi dado. niyo mwene ola Se você kivahimwa me adorar, niyo makikokhorela eu te darei. Yo kinimo E bahani. Jesus disse: Yesu ahira está escrito, yo lempwa somente a Deus adorarás. muluku bahi mukokhoreleke Porque yo ele estava cheio do Espírito. okhala wiro ahisarero Não há vitória na tentação okhallo shindwa mote sem hiwa Espírito Santo. oi khale roho yo arya Amém. E a Bíblia mais ni diz: biblia thoni himya quando ele voltou, wakati João wathingawe Batista estava batizado. yohani mpatiso A abatisa Bíblia diz biblia ni que himya havia duas comitivas, ya ikhala makhuru maili em que uma comitiva Ni era puro ni mandado com os grandes lá em Jerusalém ya niru mwana athwalo Yerusalemu para perguntar quem era João Batista. wira yamukohetani yohani E mpatiso João Batista disse: yohani mpatisa eu não sou profeta, yo khai eu profeta não sou yo Elias, hi Elias mas no meio de vós nakhala beriwa nyu está alguém que vocês não conhecem, khala muthu mmasanyi e ele muhimusuela vos batizará. yo nimo rapihani Que eu batizo com água para o arrependimento, khala ora mekin rapihani mas ele vos batizará o nimo rapihani com Espírito Santo e com fogo. ne roho yo wara ni moro Amém. E quando Jesus ele morre e ressuscita, ni wakati bwa Yesu Kristo akhuyani huihumua ou seja, antes de naka ressuscitar, no hinati huihumua ele disse: o ahira é necessário que eu vá para o meu Pai, amela ora meo kiro ati para o Consolador ele vier. wiro lo mali hawiro ruwe E quando ele morreu, no kwakata a akhuyawe Bíblia fala no capítulo 1 deste livro que nós biblia lemos, ni hime kapitulo pajara hisomea que os discípulos questionaram ao Senhor: wira wishu ti ahimu ko e hapia quando é que vai restaurar em a Jerusalém? wakati shani muranyi ulu la E Yerusalemu ele diz o seguinte: yo ahira não sa vos faz respeito saber os tempos e as estações, kewira ni mpando ko hanaka lokati hu mas ficai em Jerusalém, nyamukhalewa até Yerusalemu que do alto ni mpaka wirimu sejais revestido do Espírito wira Santo. warihiwe roho yo arya Amém. E a Bíblia diz: biblia ni himya quando Cristo ressuscitou, passou 40 dias wakati Yesu ahimu ahira mahiku miloko e misheshe ele subiu para o céu. wahiwe lo roga E os wirimu discípulos ficaram em na wishi ti Jerusalém, aikhala Yerusalemu orando numa casa. Abekela kanthoma A Bíblia diz: Bíblia na hita. era quase 120 homens. yanata mela tuimie mosani miloko miili E no dia de Pentecostes hiku na Pentekosti houve o derramamento do Espírito. yahiruhiwe roho yo E arya quando houve derramamento do Espírito, wakati waruhiwe roho yo a arya Bíblia diz o seguinte: biblia ni himya sa que havia ali muita gente. wira aikhala thanjeni Todo mundo estava naquele lugar. akuthemulumengu yari buronelle Todo mundo estava naquele Akuthana lugar lumengu yari para buronelle. fazer parte daquela wira festa. irale mpanda ni iranle E a Bíblia diz o seguinte: biblia na himya quando o tosa Espírito Santo desceu, wakati roho yo arya havia línguas repartidas yaikhala matava yalavuliwa e as pessoas estavam lá preocupadas. natho yaikhala balo ukhuwa Ingleses estavam lá, athwale uingeleshi yari baba africanos estavam lá, nakhala no ribe yari u alemãos estavam nakhala lá, walemanya yari u chineses que acreditam que nakhala estavam masina lá. kini kubali uri aikhala u E cada um ouvia falar nas suas próprias wakhula línguas. muthu ayiwe lavuliwa E kama eles tava ficaram preocupados. Awo yaikhala O que é que oshenkere está eseni acontecendo? nirane Será que esses homens estão nilake bêbados? thwala roho E hapaliwa Pedro se levantou. Petro ahivenya Disse: não, Mahira nari. esses homens Pablo não Banala. estão grossos. Kahabala siwe. Mas isto aqui nya foi elava aquilo que foi escrito diele elempale pelo profeta Joel. profeta Yoeli Capítulos 2, capítulo a aneli partir do versículos kumele 29, kapitulo muloko que o milikana sheshe Senhor Deus, wira puya muluku ele diz o seguinte: oni que himasa nos últimos dias mahiku kisera ele derramará o Espírito onoru he Santo roho yo arya sobre os servos, sobre as servas. beri wathu
os vossos filhos, vossas filhas nakhala ninyu na ninyu profetizarão. anoro kumiha maririmo Os mancebos nakhala thwalu pale terão visões. anoro wona E os velhos nakhala athuulu sonharão sonhos. anoro loha A Bíblia diz Bíblia ni que himya eles Wirowo. ficaram com tanto medo. Yahova valu pale Pedro, khala ura ele lhes Pedro recordou wa hiu que pusheya este povo, khala ura a mushovola Bíblia diz, khala ura Bíblia ni haviam himya prosélitos. ya ikhala athu Prosélitos, athwala prosélitos proselito eram pessoas yari athu que criam em Deus, ya mwamini muluku mas que não eram judeus. ya khanla A yuda Bíblia, esses homens ni Bíblia lopanene ala sabiam ya ni que suela os judeus na yuda liam estas passagens. ya ni soma mavirelo ene ala Deus, wira nos muluku últimos dias, ahiku ukisera derramaria o Espírito Santo. onoru hele roho yo E waya quando eles ouviram, ngati ya iwali o aya povo de hoje mushobo wolelo canta do Espírito Santo, ninibe roho yo e waya fala do Espírito Santo, anila ulama hoy roho yo mas waya não conhece Ele. E nyakansueleyo ainda se confunde. nakhala nanyi E heri eles, awo aqueles homens, ashilo panene ale perguntaram a Pedro e Ya, aos outros discípulos: ya himu ko Pedro na wishu dakina o que podemos fazer? seni khanla hubara Quero acreditar que você poderia colocar essa mesma pergunta. phavela wa mini uranyuma haikaloko haithwenenela Quero acreditar várias vezes você jejuou, kini kubalero mahikumanjani yimuni thukwa você orou, yuma ovekela você foi ensinar, yuma shuti hiwa você ouviu, yuma hiwa você leu, yuma soma você canta. Mas munipa agora o Espírito Santo seni eroho yo não waya desce sobre a minha vida. keno khuruwela ni mekumini manyu Seria essa preocupação. yaro khale yoko ha Quando se vai se aprofundar mais, naroko ha tho segundo o livro da escola dominical Toko elivro ile nisoma escola dominicali do pastor Antônio Gilberto, ya mkukhuli onisomi hawe quando fala sobre o Espírito Santo, alabula kama roho yo as waya condições para receber o Espírito Santo, mukhala ora yima khale roho yo waya ele diz eonira que deve pedir, mhano vekela ter o desejo yoki mphavelo khana yo e thuna orar. yo vekela Quero acreditar que você pediu, mphavelo kubalira yima você ovekela orou, yoma ovekela você quer o Espírito yuma ni Santo. phavele roho yo waya É isso que o povo estava aqui. ye mushobo lava É isso que o povo precisava neste ye la versículo. mushobo la phavela mavirelo E eles perguntavam: ya oya hiko agora, nina o que nós podemos fazer? sheni ni khanla hubara O que nós podemos fazer? sheni ni khanla Para hubara os irmãos, ashinnaka você pode se yuko perguntar: khano wiko eu já ouvi falar do Espírito Mioko Santo. hiyo level mahawe Eu roho já ouvi acerca do avivamento Mioko hiyo mahawe ovu que washa acontecer na rua de Azusa, Oni irania epiro yo susa que aconteceu na cidade de Gales Iraneye epoma yo e gali outros lugares. Imapuro E makina também ouvi Nitogo que no hiwa dia de Pentecostes seu Ira ni Espírito hiku na pentekoste ay kurwe roho yo E quero acreditar que os antigos te falaram. Yo kini kubali ura twana kala hole lan E aqui em cada culto Ira va kula mutukumano havia arrebatamento, Wa ikano patiwa havia mover do Espírito Santo. Wa ikano kumihere roho E yo quero acreditar. Ikimpamelo Você kupadi se pergunta: Yo muniko ha onde é que foi o Espírito Santo? Niborsheni roho yo aria E esses homens também Na shilo panene também alava se questionavam em seu Ya coração: niko hamroho ni o que wa é que podemos fazer? Sheni kala E hubara Pedro responde Pedro com a hakula primeira parte da nossa mensagem: Bantu bachara mitaka safu arrependei-vos, Uitutue arrependei-vos, Uitutue que esta Kala wira mensagem mitaka iya em todas as ocasiões Mukati em wothene que houve derramamento do Espírito Santo Olha ruheli roho yo aria sempre foi acompanhado de arrependimento. Kula niku oni kumihira uitutu A história diz: hante sini o himya avivamento na cidade de Gales, o Ovua ulu pale poma yo gani homem avivalista jejuou e orou 15 anos, Tuya hibekela nakala ituka ya kamiloko mitan e todos os dias Mahiku uthene a oração era a seguinte: Mavekele arisa Senhor, Buia perdoa os meus pecados. Kilevele le As tampisaka pessoas se arrependeram Atuya ani dos tutua seus pecados. Oitampisaia. As pessoas Atu. rasgaram o seu coração. Akerake roho haya Por isso, quando lemos em Joel 2, Divo- 2:12, Ibona musoma yo eli kapilo tipilia muloko ni pili Deus diz o seguinte: Muloko ni rasa arrependei-vos, Uitutue convertei-vos a mim, Uipiti kushaveriwaka rasgai vosso coração Mukhere roho e haya não vossas vestes. Oi kala ikuwa Se sanya arrependimento, Oi tutua não há o derramamento do Espírito Okhanne Santo. okurushwe roho yo aria Por isso, Jesus, Divo Yesu quando começa a sua mensagem, Wakati hapa jenda mitaka ele sawa diz: arrependei, Wahira muitutue porque é chegado o reino dos céus. Okala ura opio mwene wa uirimu Por isso, Pedro, Divo
Pedro Quando ele percebeu wakati e wasuenlea ele entendeu, a wahisuela Bíblia diz o seguinte: wakala ura Biblia ni hima saa Pedro e outros ura Pedro na akina andaram com o Senhor 3 anos. yaheta nipu yaka tharu Quero acreditar que você está há mais que 20 anos kini aqui na upale ura igreja. nyimo pia yaka miloko mithanu Mas ele não havia se arrependido. nyakalo kaituthungwe Só quando ele negou a Jesus, wakati wa mkhoda lawo a Yesu Bíblia diz Biblia ni himya que chorou amargamente. ira wahulla vanhu Assim pale ele se arrependeu. iso wahituthua E ele se arrependeu. wahituthua Por isso neste versículo iwa mavire lwala ele fala: oni lavula arrependei-vos, Muituthue arrependei-vos Muituthue dos vossos pecados, dambi sanyu porque pecado Ukala ure dambi. é a única coisa que está colocando barreira etwimosa ini imbala nyanyuwa ni para que muluku não haja o derramamento do Espírito. wira oikhalo ruhelwe roho yowarya O pecado edambi expulsa o Espírito Santo. enomole roho yowara veriwe keresha Por isso o Espírito Santo não se move no nosso meio. tivo roho yowara khinikumira Há veriwa muitos pecados ocultos. so khala itambi sinjene Há sintukutheni muitos pecados ocultos. so khala itambi sintukutheni Há muitos pecados ocultos. so khala itambi E sintukutheni ele se entristece. noni rimpa E a murima Bíblia diz Biblia ni himya em Efésios wefezu que não entristeçais o Espírito wira Santo, muhiripe murime roho yowarya pelo qual estáis selado para o dia da yonyu redenção. muheli wanyu wira ni hiku nopatiwa Porque o Espírito Santo é khala wira roho yowara ele timuheliwa coloca a marca da propriedade de Deus eni mukumihera muthuveri wa muluku daqueles que vão ser arrebatados. malankelo patiwa Não entristeça. muhiripe murima Arrependa-te wituthue enquanto há tempo. orieno kathi Porque o Espírito Santo khala wira roho ele yowarya está pronto. eyo yorehereya Espera você, meu enohera irmão, ni nyuwa se munnaka arrepender wira dos muituthue seus pecados itambi sanyu e ele há de vir para ti. iyo ni morwela ni nyuwo Amém. Amém. Se você estava a orar yo khala wira mwamvekela e tens uma barreira nimokhane thu novalanyani chamada pecado, enithaniwe dambi é preciso parar de orar. vandrelo mala ovekela Um certo pregador disse: mulale imosahira pare primeiro, mwemele toko vai confessar seus pecados mwiloko hitambi sanyu e daí ore para o Espírito Santo. vomvekele wira roho E ele yowarya descerá sobre ti. yenoro Porque o okhuluwelani Espírito khala Santo, wira roho yowarya ele não é impulsionado. eyo khaiya khoto O Espírito Santo, roho yowarya ele não é convencido eyo khenshintiwa pela nossa vestimenta. bahama werelwa O Espírito Santo roho não yowarya é convencido Eu resenti, pelas ah. nossas pregações. bahama olaleyawa O Espírito Santo roho não é yowarya convencido Eu resenti, pelas ah. nossas canções. mahawa O masimba Espírito Santo, roho yowarya. ele se convence eyo com nishintiwa aquele que se arrepende mwaloni e itutu abandona o pecado. onhiye dambi Por quê? mahasheni Porque arrependimento khala wira khala wituthua para que sejam perdoados os vossos pecados wira muleveleliwe dambi sanyu e seja batizado em nome de Jesus Cristo. nimpatisiwe mansina na kristu E o que é arrependimento? yo khalle haini wituthua É sentir tristeza wonela vathwele oripi ha pelo murima erro por ti cometido mwele mbandranyi ovonyeya e com um sincero esforço notita valu pale para abandonar. wira muhiye Há muitos erros na igreja okhala vonyeya valu pale veriwa que keresha cria a barreira do Espírito Santo. enikhoti yokhulwe roho yowarya Muitos querem controlar o Espírito Santo. akina kwani phawelo wehe roho Muitos yowarya querem segurar o Espírito Santo. akina kwani phawelo vale roho yowarya Querem comandar o Espírito Santo. amphawelo rume roho yowarya Querem guiar o Espírito Santo. amphawelo wedihe roho yowarya Ele é que é guia. eyo teni Por isso etiha arrependei. ivo muituthue Não extinga o Espírito Santo. muikhote roho Não yowarya apaga o Espírito Santo. muitipishe roho Não yowarya expulse ele. muikhote Não eyo expulse. Porque muhomole ele é o único. khala wira teri eyo pa Único passaporte enkela para o wokushani céu. muro O wirimu caminho Ephiro. é Jesus. yesu O passaporte enokushani é Espírito Santo. eroho yowarya Sem Espírito Santo woikhale roho não há yowarya céu. kokhanle wirimu Só é inferno. nakhalo rokhalo moroni Amém. Amém. Eu vim pregar para uma igreja, yokinlaleya veriwe keresha por uma geração manikhurun que esquecendo o Espírito Santo, eliyanle roho yowarya tem rejeitado o Espírito Santo. enikhote roho yowarya Quando o Espírito Santo okathe roho yowarya ele toca nas pessoas enakwanya yathu para que se arrependa, wira yituthue muitos resistem. akina kwanikhota Agora canta sobre o Espírito Santo. nyanipa veriwe roho yowarya Por isso que há tristeza. ivo khala urimpa murima Pergunta os antigos. mwakuhathwala khalai Não havia nenhuma canção kina khalle nakhala sipo ni que mosa não descia o Espírito Santo. yakhurwa roho yowarya Até a apresentação dos corais nakhala athwala mbolwa yipaka havia descida do Espírito. yani khurwe roho yowarya Mas hoje nakhalo lelo
querem guiar o Espírito Santo. aniphavela wethi roho yo warya Por isso, vestimenta não significa ibo arrependimento. owara bora khoni kumehera witu Arrependimento começa por dentro para witu fora. thoni kume unipachera mpuwa kumela kota O abandono total. wihu okhota bothene E quando acontecer isso, nirane yeyo então você deve ter o desejo. imhano khana yo thuna Aí daí o Espírito Santo, ibo roho yo ele warya vai te purificar. enoro ora Ele vai começar a te incendiar. enoro pachera oli Ele bihe vai te dar vontade enoro bahani yo de fazer thuna a obra obara dele. mutekwaya Por isso a igreja parou. ibo keresha ohemela Não evangeliza. kellale É guerra. ekhoto Para ir no evangelho wira muromala é le guerra. ekhoto Por far do Espírito Santo. mahawai khane roho yo warya Volta para ele hoje. muthikeleyo lelo Volta para ele nesta noite. muthikeleyo hiula Conheça ele. usueleyo Espírito Santo Roho yo warya. não é uma força. ayo ikuru Espírito Santo Roho yo warya. não é uma canção. ayo nsipo Ele é Deus. eyo muluku Ele é pessoa. Oh, muthu. Ele é quem testifica de Cristo em ti. eyo tero kumehera nyumkhala Por isso não Kristo consegues testificar Cristo. iwo khamuwere mukumehera Kristo Não consegue evangelizar. khamuwere olaleya Tem preguiça. munovolola Tem receio. munimocheya O Espírito Santo não está em ti. okhala wire roho yo warya Quando ele estiver em ti. eyo yakhala wanyuwo Quando ele estiver em ti. eyo yakhala Por wanyuwo isso Jesus iwo yesu dizia. ira lawe Quando ele vier. eyo yarwaba le Ele vos capacitará. enoro Ele vos capacitará. enoro shintani Amém. Amém. Hoje o pecado te domina. olelo tambino Mas o shintani Espírito Santo, quando morar em ti, nye roho yo warya khala wanyuwo você dominará o pecado. yo munoro shinte Você tambi será vitorioso. mundu khalo shinta Amém. Na luta pelos seus pecados. muhiwana ni kaitampisanyo Entrega seus pecados a Cristo. bahera itampisanyo eri wa E se Kristo entrega ao Espírito Santo. muivahera veru roho E yo Ele te warya dará um consolo. nimo mali Ele vai te refrigerar. enoro wo mali Ele vai te ajudar. enoro wo khali Ele nunca decepciona. eyo ken kodi Ele não falha em nenhum momento. eyo kenyelela Que nakalo Ele não maki dá força. ehimba haya ikuru Amém. Se eu vos contar o meu testemunho, miyo kawala khanyera namonaga se não fosse por Espírito Santo, ya khalle roho yo warya a maioria daqui não me conhecia. atwanchene wakhiaro kisuwe Quando aceitei a Jesus, wakati kama khilaga yesu fui expulso 5 vezes de casa. kawo muli wa ibara thanu Por wanya causa de Cristo. bahawa Kristo O ministério chegou em casa. muteko wa muluku aiphiwani Discutiram com meu pai. bahawana na tithaka Mas mesmo assim sem sucesso. nakhala siso E khiwashinta pela última vez, niku hayo kisera fui expulso e interrompido o curso. nima aho muli wa nakalo soma kima khalo Parecia que não haveria mais nada. ya khala to khya khanlethu Amados, ashinna ninguém me viu com choro. kuwaki wa heni Se un irmão Antoninho estivesse aqui, munna Antoninho akhalle ele é ba testemunho o disso. sori namone thweneneyo Eu falei, se é da tua vontade, então que seja yo feito. ka ima khale yo thunanyu khale yo Porque o irane Espírito Santo sempre me o khala wire roho yo warya aniketi E até agora me consola e me mpaka beniki mali fortalece. niki khapelela Por isso tenho certeza Ukihane que ke vou para o céu. rakinoro wirimo Sem Espírito Santo, Oi, kale roho não há waria. possibilidade Ivamweria de nea ir ao céu. oro wirimo Por isso, divo há muitas quedas. o khalo mora balupa Batizamos sim, ninna batisayo mas há quedas. o khalo mora Amém. Ele quer se revelar na sua vida. o mphela we kumiherana ekomini wa Espírito Santo quer se revelar. roho yo warya mphela we E quando kumiherana você se arrepender, yo maituthua vai acontecer o que aconteceu noro aqui. wirana irane A yeba Bíblia diz o seguinte. biblia ni hima A sa Bíblia diz o seguinte. biblia ni hima sa Arrependei-vos. wituthue Arrependei-vos wituthue dos vossos. Arrependei-vos. wituthue E cada um de vós wakhula muthu wanyuwo seja batizado em nome de Jesus Cristo obatisiwe beri wa Kristo para perdão dos pecados. wira mulevele lwe E itampisayo recebereis o dom do Espírito Santo. munoro vahiwa yova he roho yo O warya Espírito Santo é uma oferta. roho yo warya tiyova É hiwa uma das bênçãos espirituais. mareliho É uma amuroho das maiores promessas. ayo tiyola iheriwa É isso que marca um cristão pentecostal. yeyo emukhabela muthule Cristão pentecostal mukristu ule ovu é washa cheio do Espírito Santo. sare roho yo E warya cristão cheio do Espírito Santo mukristu sare roho é yo mais warya valente do que 1000 soldados. tonlela shombi kana Com mkhulu balana khona metralhadoras. entoko ikarumela Porque cristão com Espírito Santo kalora mukristu ne roho yo warya representa ameaça total no inferno. onikumehera wopo piha womalelo moroni Seja cheio do Espírito Santo. mukhalo sare roho yo warya Amém. Espírito Santo fortalece. roho yo warya ni mukhalihera muthu Se houver um verdadeiro arrependimento, wakhalene wituthua wekekhai haverá
o recebimento do Espírito Santo. onoro wakheleliwa eroho yo aria. Por quê? Mawasheni Versículos 39. eviro lo muloko miraru ithana sheshe. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Okhala ore hola ihero nira mpanta veri wanyu. Diga isso. Muireyo. A promessa faz respeito de mim. Yola ihero nira mpanta veri waka. A promessa faz respeito de mim. Yola ihero nira mpanta veri waka. A promessa faz respeito de mim. A promessa faz respeito de mim. Qual é essa promessa? Tivi yola iheriwa. O Espírito Santo. Eroho yo aria. Ele está aqui. Eyo eriva. Ele quer te batizar. Emphavela ora Ele pimani. quer te libertar. Emphavela ota Quer te pulani. usar Emphela orumelani. para te levantar. Wire ovenche. Ser homens e mulheres Nakhala loba na que tia. vai marcar na história desta nação. Androka ne hantisi lokonna. Este país Elapwela. não precisa mais nada do que a descida do Espírito Santo. Kibamphavela ethu obirikana eroho yo aria. Esta igreja não Ekereshena. precisa mais do que a descida do Espírito Santo. Kephavela ethu ubikana eroho yo Na aria. sua vida, Ekumi yanyu. você não precisa mais nada do que o Espírito Santo. Yoka muphavela ethu ubirikana eroho yo aria. Tens Espírito Santo. Muhane eroho yo Tens aria. todas as coisas. Muhane ithuso thene. Orará para o enfermo Norobekela amabekela gareta. e ele sarará. No noro pensua. Expulsareis demônio. Noromela kamile Na tua casa. O O anyinyu. feiticeiro não pisa. Amalo akhonro Os kwataka. maus sonhos Oloha bona nara. desaparecem. Sinoro A rimela. preguiça na obra de Deus Ovolo leveira miteko samuluku. será retomada. Inoro uthikeliwa. Tenha o Espírito Santo. Mukhalane roho yo Porque aria. a promessa faz respeito de vós. Ukhala ore ola ihero nira mpanta veri wanyu. A promessa vos diz respeito a vós Yola ihero nira mpanta veri e wanyu. a vossos filhos Na ninyu. e a todos os que estão longe Mothene ala ruta e iwene. a todos quanto Deus o Senhor o chamar. Mothene ale muluku ni withani yawe. E Deus Pai Titi muluku te titi. chamou para este lugar. O withani buronla. Deus o Filho, Muluku mwana. Jesus Cristo, Yesu Kristu. Ele te resgatou, morreu para ti. O polani okhuyema E hawanyu. o Espírito Santo, Ni roho yo Ele aria. quer te dar força nesta noite. Pavela wani kuru hiul. Vamos ficar de pé. Urweni venye nemel. Espírito Santo, E roho yo aria. venha sobre este lugar. Urweni buronla. Espírito Santo, E roho yo aria. venha se apresentar para este Uremu povo. ikumi hereveri wa Para que mushobola. este povo te conheça Wira mushobola osueleni. e sejas conhecidos por Ele Ni também. mukhalo osueli waniyo. Ele está aqui. Eyo eriva. Ele está aqui. Eyo eriva. Mas há uma coisa que Ele precisa de Ayo você. khala tuimo sa ini pavela wire O kuru. Espírito Santo é muito humilde. E roho yo aria tio wiye bihash. Deus Pai é humilde. Muluku titi do wiye bi. Deus o Filho é humilde. Muluku mana do wiye bi. Se você não se arrepender, não se humilhar, Yo mahidu tuena khala mahiye bi. não terá Espírito Santo. Kamundo khane roho yo E aria. nem no céu você irá. Nakhala wiri munyu kamundo. Mas se você se arrepender nesta Nyoma noite itu toa hiul. dos seus pecados Ai dambi sanyu. e você desejar o Espírito Santo Nyo o pavela roho yo aria. em teu coração Veri wa roho wanyu. e ainda Ninlelo. você pedir a Ele, Nyuvekeleo. nesta noite Ele vai te O batizar. hiulo ni mo Eu batisa. tenho convicção Myo ke hane timo que sa. esta igreja vai ser Wira retomada. kereshele noro kushi. Nos últimos tempos, Mahiku kisera. nos próximos tempos, Mahiku anirwa. a igreja não será assim. E keresha kenro khala sa. Espírito Santo vai tomar. E roho yo ore noro kusha. Espírito Santo vai E tomar. roho yo ore noro kusha. Eu conheço mais aqui Myo ke nisuela que fazem wanjena. programas Ani pessoais paka miteko e sai. de orar aqui. Anaro E vekela eles ba. são tomados pelo Espírito. Na wani kushwa ne roho yo Você ore. precisa Nyo bandrele la. reservar tempo para Ele. Opo yo kativeri wa Em yo. oração. Ni É mavekelo. verdadeiro arrependimento. Witu tuwa weke. Com desejo profundo de coração. Nyo pavela yulu pale veri wa roho. Chorando, Munlaka. clamando e Mbekelaka. prandeando. Ni mui kupanyeraka. E Ele vai te usar. E noro orumelani. Eu não sei nessa noite Mingi solo hiula. se existe aqui. Akalene ba. Primeiro que entra pela primeira vez O pachero bolo amu. e quer receber o Espírito Ndio Santo. mpavela wakele roho yo aria. Sente que ele falhou Onona wiro wo vonya. e quer aceitar a Cristo Ndio para mpavela perdoar o kala pecado, Kristo wiro leveli lo itampisao. para depois receber o Espírito Ndio Santo. malabo wiro akele roho yo aria. Passa aqui à frente. O viro holonno. O tempo é totalmente seu. O katiti wa winyu. Não me pertence porque o dono está aqui. Konkiro lo kala wiro maneno riba. Somente você e ele se conhecem. Nyoni wo mni suela. Eu não te conheço, Mionki no suela. mas eu dependo dele. Nyamioki ni kala E ele me mawaye. conhece. Yweni ki E suela. também ele te conhece. Yo tanno suela. Mas você precisa conhecer Nyo a mandela ele. nyo sueleo.
Em segundo lugar, ya nail segundo apelo, yolo pole anail vai para aqueles inaro que elani nunca receberam o Espírito Santo, ahitonko wakele roho mas yoari querem com um sincero arrependimento amphavela abantu pale e uitutua com um desejo profundo iyothuna yulu pale receber o Espírito Santo. wakele roho yoari Passa aqui à frente, viroholon porque esta promessa kana virohola nos iheriwela diz respeito a vós, enira mpanta veriwa a vós os filhos, na ninyu a todos quantos estão longe nakhala ruta e iwen a todos quanto Deus chamar. nakhala otena le Venha para aqui à frente, muroholon você que precisa yomu de mphanele la receber o Espírito wakele Santo, roho porque yoari Ele está aqui na kana casa riva e Ele procura essas pessoas. yona aphavela thwanene ya Venha receber a Ele. ure makheleyo Aramasukeri andaraias. Venha receber a ure Ele. makheleyo Ele está presente aqui. ewe riva Ele está presente na ewe casa. riva owani va Você que nunca sentiu, yo você que nunca sentiu o mover do Espírito Santo. yomu itonko onele thu eroho yoari Vem aqui. muroholon Você que vinha pedindo yomu muri o mbekena Espírito Santo. eroho yoari Vem aqui à frente. muroholon Vem aqui. muroholon Ele quer te batizar. Mphavela Ele quer te usar. Mphavela Quer te omelana. transformar. Mphavela obitu Ser homem e mulher diferente nesta akhalalo bana nação. tiana veri ni boronla E aqueles que sentiam na le onela bathu e já que sentiu o mover do Espírito Santo atoko onela bathu roho e yoari perdeu, ni ayelela ou que já que foi batizado, atoko mas batisiwa perdeu, nakala venha yelela aqui à frente muroholo também. no Ele vai restaurar o teu enoro dom. ululani Ele veli vai te restaurar. enoro ululani Vai te veli restaurar nesta enoro noite. ululani hiu Vai te restaurar nesta enoro noite. ululani hiu Porque Ele está aqui. khala wire riva E aqueles também. na letho Que aqueles também. na letho Tem o Espírito Santo. arne roho Mas yoari quer mais. nyali phavela Quer mais. okhala na tho Para transportar. wire yihe Para transportar. wire yihe ke Mudar esta nação. wire bidi kusem Ser referência da igreja. akhale thu masala Passa aqui. miroholo Passa aqui. miroholo Porque Ele está aqui. khala wire riva Ele está aqui. Ei, riva. Ele está aqui. ei riva Charamasuri alamaka. Aleluia. Aleluia. Charamasuri kaladantorias. Vai, passa aqui, Senhor. titimbire Vai, passa aqui, Senhor. titimbire Vai, inunda mais. titimuruhe Vai, passa aqui. titimureva Ressuscita Carupea, Senhor. muhihimu shokaruba Vai, ressuscita. titimuhimu Vai, ressuscita. titimuhimu Espírito Santo. roho Venha neste lugar. Murani buroni. Venha, Senhor. Ruepia. Apresenta-te, Mi Senhor. kumi hereva pia. Apresenta-te, Senhor. mi hereva pia Aleluia. Apresenta-te, mi Pai. hereva ti Vai, mova. titima Desça neste lugar. Tete mukuru wene Vai, bonga. desça. Tete mukuru wene Vai, ba. desça. Tete mukuru Vai, wene ba. desça. Tete mukuru Vai, wene. desça. Tete mukuru Vai, wene ba. desça. Tete mukuru wene. Alaramasuri Canderia. Uremia Antoni Canderamasuri. Aleluia. Aricandolemias. Espírito Santo está aqui. roho yoari riva E esta promessa os diz yola respeito a iheriwale vós. niram panta veri wanyu E Ele quer te usar nesta phavela noite. urumela nu hiula Ele quer te usar nesta phavela noite. urumela nu hiula Abra o seu coração Muhula roho anyu. para que Ele entre. wire volowe Abra o seu coração. Muhula roho anyu. Abra o seu muhula coração roho anyu para que Ele entre. wire volowe Ele está aqui. ei riva Ele está aqui. Digam assim: mwiresa Senhor, Senhor, seja bem-vindo na casa. Seja bem-vindo na minha vida. Senhor, eu te peço nesta noite, perdoe todos os meus pecados. De todas as vezes que eu te rejeitei, que eu te abandonei, que eu te entristeci. Senhor, aviva minha vida, aviva minha vida, aviva minha vida. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor. Senhor, Pai bendito, aqui estão os seus filhos e suas filhas agora ninho nakhala que ninho querem retomar na tua presença, phavela thikela veri wanyu que querem
vir voltar ao teu convívio Amphavelo pessoal. thikela khala ka veri wanyu. Senhor, renova a sensibilidade agora. Ti mapiti kushi. Renova a sensibilidade Ti agora. mapiti kushanina. Vai, renova a sensibilidade. Ti mapiti kushanina. Renova a Ti sensibilidade. mapiti kushanina. Aviva a fé, Senhor. Mapiti kushe. Batiza agora, Mapiti senina no Senhor. pia. Muda agora, Senhor. Mapiti kushe pia. Deixa em nome de Jesus. Khuro masina na. Deixa agora. Khuro ni nano. Aviva espíritos malignos. Mina basota Agora mesmo. Ninano ba. Agora mesmo. Ninano ba. Sejam libertos. Mutafuliwe. Passa aqui. Biroholon. Tazarabas surikanda rabas.